Olá, meus amigos, Wesley aqui, o seu anfitrião do Reavaliando. Sejam novamente muito bem recebidos aqui no programa. Vamos aqui uma dica do assinante Alexandre Rodrigues. Aliás, que dica, eu agradeço bastante. Vamos falar aqui de Os Caçadores da Arca Perdida, VHS original da SIC Video. Aqui o VHS original, isso aqui era vendido... locado em locadoras. A pirataria aproveitava, eles eram vendidos na rua, em avenidas, em frente ao shopping, como hoje em dia com os DVDs piratas. Este filme é de 81, foi liberado em 85 para a SIC Video. SIC Video foi a distribuidora que pegou os direitos dos filmes da Universal e da Paramount. Antes teve a Clara Video, que não foi para a frente, ela tentou as negociações, ou era Casablanca, uma coisa assim. Ela não conseguiu os direitos desses filmes. Eles queriam trazer filmes como Os 10 Mandamentos, Os Monstros da Universal, mas não conseguiram. Se bem que a SIC Video ela conseguiu vários filmes do Hitchcock, ou o famoso Os 10 Mandamentos. Vamos lá. Aqui nós temos o DVD, Os Caçadores da Arca Perdida, que hoje é conhecido como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Era o título original antes. Os Caçadores da Arca Perdida não tinha Indiana Jones. Indiana Jones só começa a partir do segundo filme, Raiders of the Lost Ark. Está lá no título original. Nós vamos colocar os trailers que eu sugiro a vocês vejam se nunca tiveram acesso. Aqui uma fichinha da 7 Cinema e Vídeo com a chamada da produção A Volta das Grandes Aventuras, e é verdade. E aqui o que ocorre, meus amigos? O Indiana Jones, ele é o resgate realmente das grandes aventuras. Porque a Hollywood dos anos 70, ela fazia filmes mega sérios, mega comprometidos, mega com temática social. Foram esquecidos os filmes de diversão, de aventura, pipoca, de fantasia. Isso aí foi um grande erro, ao meu ver, nos anos 70 lá nos Estados Unidos. Em Hollywood em geral. O Lucas, aliás, a estreia do Lucas aqui no canal. O George Lucas ele falou em várias entrevistas que as crianças não tinham mais pontos de referência, não tinham mais aqueles heróis como Iron Fly, John Wayne, piratas, ele sentia essa falta. E o Star Wars ele abre a porteira, o Superman 78 do Donner. Hollywood percebe que é a hora desses heróis voltarem ou serem resgatados. E o Indiana, ele é muito baseado em filmes do Charlton Heston, tinha aquele Selva Nua, As Minas do Rei Salomão, que é o antecessor do Indiana Jones, é baseado em livros, depois foi adaptado para cinemas. Não vamos contar aquela da Canon, que aquela é outra versão, é outra coisa, é uma coisa mais tosca. E o Lucas e o Spielberg, eles eram muito fãs desses filmes aqui. O Tesouro de Serra Madre, que fala de ganância, cobiça, ídolos, esses ídolos que o Indiana Jones ia atrás em outras civilizações. Uma produção da Warner de 48, com Humphrey Bogart. Aqui tem um desenho do Pernalonga que faz uma homenagem a esse filme. Aqui é um DVD duplo da Warner, comprei na época por R$ 29,90 ou foi R$ 19,90. Não me arrependo, comprei no lugar do AI, Inteligência Artificial. O AI eu fui comprar bem depois, mas não me arrependi. Um filmão. Podem perceber que é o mesmo chapéu do Indiana Jones. Super, super bacana. E o Lucas, ele já estava numa situação financeira muito melhor que o Spielberg, pois o Star Wars tinha dado muito dinheiro, ele estava criando a Light Magic, tinha a Lucas Filmes, a Lucas Produções, ele ajuda lá na construção da Pixar no começo. O Lucas estava muito confortável, não que o Spielberg ficou pobre, o Spielberg também não era um cara pobre, mas ele tinha feito 3 fracassos de bilheteria, que era como eu vou dizer, o Febre da Juventude do Robert Zemeckis, que nunca saiu em mídia aqui no Brasil. Como eu vou dizer também, o 1941 dele, com o roteiro dos Bob Zemeckis e Bob Gale. Um filme bacana, uma comédia bacana. Não é que foi fracasso, mas não deu a grana que eles queriam. O John Belushi e o Dan Aykroyd, sim. Carros Usados, do Robert Zemeckis, passaram na sessão da tarde. Hoje não passa mais por causa do teor de sexo, tem citação a sexo, acho que não passa hoje em dia. E isso com essa morena muito bonita aqui na capa. Enfim, e o Spielberg tinha sido recusado para fazer um filme do James Bond,
pois os produtores não queriam um cara como o Spielberg para o James Bond. Eles achavam que ele não iria entender o personagem, ele era americano, ou seja, falaram várias coisas para desanimar o Spielberg. O Lucas animou o Spielberg a fazer o Indiana Jones. E o Indiana, ele é um filme que é aventura, ele é ação, aliás, ele é mais aventura que ação. E ele tem um pique de quadrinhos. O criador do Tintin na época, ele ficou super contente. Ele queria que o Spielberg dirigisse o filme do Tintin lá nos anos 80, 90, enfim. E o Ford é um Ford. O Ford é o cara que a gente tem que dar parabéns para ele, pois ele é um bom ator, carismático, é um cara durão, não tem medo de insetos, essas coisas, bichos peçonhentos. A única coisa que o Indiana Jones tinha medo era a cobra. Ele participa de vários filmes que não dão em nada. Até o Michelangelo Antonioni ele fez filme no Zabriskie Point. Isso aqui é um catálogo de mostra, depois nós vamos comentar em outro vídeo. Aliás, nós vamos fazer um vídeo isolado sobre os bastidores do Indiana Jones, pois são vários e várias coisas. Aqui nós estamos tentando falar só do filme em si. O Indiana, ele é aquele cara durão, ele é professor, ele é um professor, é um cara que a gente se identifica. Ele é um cara que dá aulas na universidade, ele é contratado pelo governo para ir atrás da famosa Arca da Aliança. Ele é um cara expendable, pois o governo não quer invadir um país para pegar aquele artefato. Se der errado, quem leva a culpa é o Dr. Jones. O governo ele é esperto, ele não é bobo não. São caras que não são religiosos, ele até brinca em um diálogo lá, acho interessante isso dele. E ele tem personagens bem construídos. A Mary Heavywood, que tem várias indie girls, mas a mais bacana é a Mary Heavywood, que é a antiga namorada dele. Ela era uma mulher durona, decidida. Quem reclama que não tinha papéis bons na Hollywood antiga, ou de 30 anos atrás, não é verdade. A Mary Heavywood, a única coisa nela que faltaria, se fosse feita hoje em dia, é ela lutar. Mas ela bate com Indiana Jones de frente, ela enfrenta aqueles nazistas, ela não dá mole pros caras. É um personagem super bacana da Karen Allen. Aliás, acho que ela é a musa aqui do Reavaliando. Já tivemos 3 filmes comentados com ela e, se puder, comentaremos mais. Super bacana aqui a Mary Heavywood. Ela teve um desentendimento com o Indiana. Até naquela cena em que o Indiana pensa que ela foi morta, você vê, o Spielberg sabe retratar isso. O Spielberg não. O Indiana no bar, com aquela garrafa de whisky. Quem já perdeu uma namorada sabe como é que é. Aquilo lá é complicado. Ele entende isso. E o Spielberg, ele flertava muito com o terror. O primeiro Indiana tem um clima de terror muito bacana, antecedendo o Poltergeist. O Marcus Brody, que é o amigo do Indiana na universidade, ele fala, você nunca enfrentou ameaças sobrenaturais, você não está com medo. O Indiana não tem medo, mas a gente vê que tem um clima de mistério. É a primeira aparição do Alfred Molina, muito antes dele fazer o famoso Dr. Octopus do Sam Raimi. Como é bacana isso aqui no Spielberg. É um trabalho excelente da Light Magic, pois você vê os efeitos com precisão aqui. Todo efeito tem um motivo para estar na cena. Até aquela cena quando o Indiana está brigando no hangar dos aviões é um quadrinho total. É uma história em quadrinhos total. Indiana Jones gerou videogames, histórias em quadrinhos pela Marvel, publicadas aqui no Capitão América, que futuramente vamos comentar aqui no Reavaliando. Quem sabe um dia em uma encadernada dessas histórias do Indiana Jones. Como é bacana isso aqui no Spielberg. E o Spielberg, ele resgata essa juventude para o cinema. Eu acredito que faltava essa juventude, esse frescor, tanto ele como o Lucas. Ele é acusado de trazer um cinema mais infantil e tal, e não é verdade. O Indiana tem uma trama muito adulta, se você for olhar, pois eles estão mexendo com magia negra, domínio do mundo. Tudo bem, as crianças gostam dessas coisas, mas é bacana isso aqui no Spielberg. É um filme que é indicado a vários Oscars, ganha 5. Um foi até um Oscar especial de melhor edição, montagem especial de edição, se eu não me engano. Ele ganhou. E a academia, a gente vê o erro deles. Todos os filmes que concorreram com Indiana eram super importantes, mas eles premiaram o mais fraco, o Carruagem de Fogo. Esse aqui o tempo foi muito cruel com esse filme, muito cruel. Até a trilha sonora, quem ganhou foi o Carruagem de Fogo, ele ganhou 4 Oscars e o Indiana ganhou 5. Não quiseram dar um Oscar para a trilha do John Williams, porque aquela trilha do John Williams mostra os momentos de terror que o personagem vai passar, de aflição, de heroísmo. O Carruagem é aquele filme, e olha que eles já tinham errado lá no Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que preferiram, ao invés do Contatos Imediatos e do Star Wars,
Isso aqui foi o prego no caixão para a academia, na minha opinião. Não aguentou o passar dos anos, mas enfim. Eu fico triste com essa atitude da academia. E esse ano vocês que torcem para Dunkirk, Blade Runner, esses filmes não ganham. Lá na hora do vamos ver, eles não ganham esse filme. Eles vão, eu acho que o pessoal da academia eles vão rodando pelos cinemas de arte de Los Angeles e vão catando os filmes. Não, é esse aqui que nós vamos indicar. Aí eles veem o filme mais de arte, não, vamos, esse aqui que vai ganhar o Oscar. E é assim que funciona. Mas enfim, como é bacana isso aqui no Indiana, até aquela relação dos nazistas, eles não têm dó de ninguém. Aquele Tucci, aquele cara que anda todo de preto, lembra bastante os filmes do próprio James Bond. O vilão do Roger Rabbit, como é bacana. O Belloc tá ótimo, que é aquele vilão francês. Ele paquera a mulher do Indiana Jones, como é bacana aquilo ali. Ele paquera na cara dura a mulher do Indiana Jones. Ele não tem essa vergonha, vamos dizer assim. Super, super bacana isso aqui. É o que falta na Hollywood atual, são perdão, bons vilões. Faltam bons vilões na Hollywood atual. E o Spielberg ele sabe trabalhar. O Spielberg, ao meu ver, ele é um cara generoso. Ele sabe trabalhar o herói, sabe trabalhar os vilões, os coadjuvantes. É uma coisa que falta muito na Hollywood atual. E o Indiana, ele é um cara que ele também não tem dó de bandido. Aquela cena quando ele sai do Fosso das Almas, que ele pega aquele caminhão, primeiro ele vai de cavalo. Você vê que é um filme bem faroeste também. Aliás, tem cenas que lembram bastante o David Lean, os filmes do David Lean, que é um diretor que o Spielberg gosta muito. Aliás, o filme favorito do Spielberg é Lawrence da Arábia, lembra bastante o Lawrence da Arábia. O Indiana ele vai tocando o terror com aqueles nazistas. Ele mata aqueles nazistas sem dó, com um tiro, jogando pelo caminhão, passando com o caminhão em cima. Tem uma cena que os nazistas, o Jeep cai, você morre de rir naquela cena. E se vocês reclamarem, o Indiana mata os caras, mas é tudo gente ruim. Ele não matou nenhum cara ali que vá fazer falta, vamos dizer assim. Como é bacana que o Sala, que John Ryan Davis, que futuramente faria o Senhor dos Anéis, ele tá bacana como aquele companheiro do Indiana, o braço direito do Indiana, super bacana aquilo ali. E o humor negro, que o Spielberg sabia trabalhar, aquele clima de terror, antecedendo o Poltergeist. Porque como o Indiana mexe com muita coisa sobrenatural, cai muito bem esse clima de terror. Ele não é um terrorzão explícito, mas ele cai muito bem. Aquele trabalho ótimo da Light Magic, que sabia muito fazer efeitos especiais nesse período. Ela concorre com ela mesma, pelo Matador de Dragões do Matthew Robbins, que saiu agora em DVD aqui no Brasil creio que pela Brook Filmes. Muito bom, um trabalho bacana da Disney, mas que ficou um pouco esquecido. É isso aqui bacana que eu considero no Indiana Jones. O Indiana é aquele cara, até aquela cena quando ele tá bêbado, ele acha que a Marion Haverwood foi morta. Nossa, o Spielberg sabe tratar aquilo muito bem. Sabe tratar aquilo muito bem, porque todo mundo quando perde uma paixão vai pro bar. Não tem como, o bar é o consolo de todos. Ou rico ou pobre, o bar é o consolo. E é muito bacana isso aqui no Spielberg. Vamos tirar aqui o Carruagem de Fogo, nada contra. Eu também gosto, mas até no Grinch já foi satirizado. Fica aí o registro para vocês, Os Caçadores da Arca Perdida, um classicão do Steven Spielberg e do seu amigo George Lucas. E também temos que destacar aqui o roteiro do Lawrence Kasdan, que é um aluno do George Lucas. Ele sabe colocar essa humanidade nos personagens. Ele fez o roteiro do Império Contra-Ataca, virou um grande diretor, Corpos Ardentes, White Ripper, que é um filme incrível de faroeste dele, e o Philip Kaufman, que fez a história. Lá nos anos 70, eles queriam fazer ele e o Lucas queriam fazer o Indiana, eles optaram por Star Wars. Eles falavam que o Indiana sairia muito caro por alguns estúdios. A maioria dos estúdios recusou, a maioria não, todos recusaram. Somente depois eles foram mais receptivos com a dupla Lucas e Spielberg. Como é bacana isso aqui. Vamos falar dos outros Indiana Jones. É um prazer falar dessa franquia aqui, uma franquia que é super ultra querida. Muito, muito obrigado pelos acessos. Por favor, divulguem esse canal. Vejam sempre aquelas notificações, compartilhem, pois vocês fazem a diferença. E muito obrigado e até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.